Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos lá, turma. Acho que todo mundo sabe, né? O Rodrigo Garro se envolveu num acidente e vitimou de forma fatal um motociclista lá na localidade onde ele mora, na Argentina. E como a Argentina é dividida em províncias, e essas províncias elas têm cada uma legislação, na província onde ele está, existe uma tolerância zero para o álcool. E os exames detectaram 0,5 miligramas de álcool no sangue do Rodrigo Garro. Ou seja, ele ingeriu pouca bebida alcoólica, sim, mas isso não importa para a legislação. E nem me cabe julgar aqui, mas não era o suficiente, enfim, ele assumiu um risco. Ele assumiu um risco quando ele ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante. Só que tem outras situações envolvendo o acidente. O próprio motociclista, pelas informações que vem de lá, estava com os faróis desligados, não usava capacete, portava drogas, não tinha ingerido a droga, segundo exames, mas portava drogas, ou seja, uma série de irregularidades. Existe também uma situação, né, pelas imagens do acidente, que a moto, né, no caso, ela bate na lateral do carro do Rodrigo Garro. Então, será que foi o motociclista que provocou o acidente? É o que tudo indica. De qualquer forma, o Rodrigo Garro foi preso, detido preventivamente por conta da legislação do país, mas como ele se propôs a atender as autoridades desde sempre, ele respondeu alguns questionamentos, né, realizou seus depoimentos e foi liberado. E, obviamente, isso não é algo simples. Primeiro que a gente está falando de uma morte. Então, independentemente se o cara estava certo, quem estava certo nesse caso, existe uma vítima. Então, a primeira coisa é desejar solidariedade, né? Especialmente aos familiares, né? Que são os que mais sofrem nesse momento, mas também, né, a vítima e todo o contexto. É claro que a vítima é o mais importante nesse caso. Mas aqui, e aí, né, você puxa para um jornalista em São Paulo que cobre o Corinthians para falar de uma situação que é das páginas policiais. Eu não entro na vida pessoal do jogador. Eu não faço vídeo sobre vida pessoal do jogador. A questão é quando interfere dentro das quatro linhas. E não tem como não interferir. A gente está falando de uma situação criminal em que o jogador está respondendo e irá responder por essa morte, por esse acidente. E nós estamos falando do camisa 10 do Corinthians, que ainda não se sabe se ele poderá estar na reapresentação do Corinthians. Então é inevitável a gente falar sobre isso. Eu realmente não queria estar falando sobre isso e não queria que um fato tão lamentável, né, uma tragédia, tivesse acontecido envolvendo um jogador do Corinthians. Porque a gente só está falando porque, sim, afeta o fato de que daqui a pouco ele pode não se reapresentar com o grupo, de que daqui a pouco a cabeça do jogador pode estar abalada. Tá, Chico, mas e a vítima? Já falei aqui, é o mais importante. E esse processo vai correr, e se o Garro for responsabilizado, né, se ele for culpado pelo que aconteceu, ele vai ter que cumprir tudo isso. E isso afeta o time que depende do seu camisa 10, nas suas plenas faculdades mentais, na sua plena disposição. E aí, infelizmente, eu tenho que aqui falar de futebol, que é o menor dos assuntos, ou como diz aquela frase clássica, né? Futebol é a menos importante das coisas mais importantes da vida. Mas a gente gosta, a gente ama, a gente vive disso. Então, assim, todo esse preâmbulo, né, todo esse contexto para dizer do porquê eu estou falando sobre isso. E preciso falar de que o Garro vai responder. Existem indícios, como eu falei, de que ele aparentemente né, pode ter atenuantes pela maneira como o motociclista estava no momento do acidente, mas existe um agravante, que é a ingestão de bebida alcoólica, especialmente dentro da legislação local onde tudo aconteceu. E aí, é óbvio que o Corinthians já se posicionou através da sua diretoria, do Fabinho Soldado, né, e do jurídico, em ligações constantes com o jogador e acompanhando o caso, para também dar o suporte para o jogador. Porque, vamos lá, né? Não vamos imaginar, apesar dele assumir o risco ingerindo bebida alcoólica numa quantidade pequena, mas, como eu disse, dentro de uma tolerância zero, isso independe. Não vamos imaginar aqui que o Rodrigo Garro quisesse
que isso estivesse acontecendo. Então é óbvio que ele deve estar abalado, que ele deve estar sentindo, porque provocou, mesmo não sendo ele, apenas, somente, enfim, estou tendo todo o cuidado com as palavras aqui, porque é uma situação delicada, mas é óbvio que ele não está feliz com o que aconteceu. E isso marca a vida da gente, né, gente? Isso é uma coisa que afeta o nosso mental, o nosso psicológico. De que maneira ele vai reagir a partir de agora? E, acima de tudo, existe uma audiência que vai acontecer nesse domingo para saber se ele permanece, se ele tem que permanecer na Argentina, se ele pode viajar para o Brasil para se reapresentar nessa semana, na terça-feira, quando a delegação do Corinthians, quando todos os jogadores se reapresentam, porque dia 15 já tem Campeonato Paulista. E no final do mês já tem uma pré-Libertadores. E o Corinthians depende muito do Rodrigo Garro. É o principal, se não um dos principais jogadores do time ao lado do Memphis e do Yuri Alberto. Então é muito triste que isso esteja acontecendo. A gente tem que acompanhar de uma maneira super imparcial daqui, né? Porque evidentemente que se houve um crime e ele pode ser doloso, né, sem a intenção, ou culposo, perdão, contrário, eu sou completamente leigo, tá? Por isso eu tô tendo muito cuidado nas palavras aqui. Doloso com a intenção ou culposo sem a intenção de matar, e aí a pena ela pode variar, e inclusive ele pode ter uma pena, ele pode ter que ficar detido, então tudo isso pode acontecer. A gente tem que apenas monitorar e entender de que o Garro não está, evidentemente, bem com essa situação, e ele vai ter que responder tudo isso a partir desse domingo e saber que desdobramentos, né, para saber se ele vem para o Brasil, se ele não vem, se ele ficar respondendo lá, se ele volta a ser detido, enfim, tudo isso vai acontecer a partir de agora. Existem atenuantes, como eu falei, mas existem agravantes também por parte do Garro, o que é uma pena que tudo isso tenha acontecido. O ano começa com, né, já com uma situação dessas, envolvendo, como eu disse, uma estrela do time, um craque do time, um cara que teve um ano iluminado em 2024 e tem que atravessar esse drama pessoal, porque não vai ser fácil. Então a gente vai ficar acompanhando para saber se o Garro vai estar bem, vai estar livre, vai responder isso em liberdade, outros indícios, outros exames, outros apontamentos. A polícia vai investigar, evidentemente, e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês para saber como estará a camisa 10 do Corinthians. E aí, gente, triste, né? Enfim, não queria falar sobre isso, mas o jornalismo ele se faz necessário, e como eu falei, é uma peça tão importante, vivendo um drama tão difícil, a gente precisa falar a respeito. Fiel, comentando um pouquinho aí sobre o caso envolvendo o Rodrigo Garro, ele que se envolveu num acidente trágico aí na Argentina, resultando na morte aí de um motociclista. Ele inclusive já prestou depoimento e foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Agora a grande questão é como é que o Timão vai lidar com essa situação. Ele deve afastar ele temporariamente, apoiar o atleta enquanto as investigações continuam. É um tema sensível, pois além do impacto no jogador, há uma família enlutada que merece respeito, né? Quero saber a opinião de vocês, Fiel. Qual deve ser a postura do Corinthians nessa situação? Deixem um comentário e vamos debater sobre o respeito, com respeito, beleza? Se inscreva no canal e fiquem ligados para mais notícias do Timão. Vai, Corinthians! Créditos são do jornalista Chico Garcia. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.